Segundo tempo do Guarani foi melhor, as alterações surtiram efeito, o Denis Júnior entrou melhor do que estava rendendo o Samuel. Gostei pelo menos da movimentação ali do Cristiano, se bem que na última bola do jogo ele erra um cruzamento bizonho, né? Acabou nem chutando, nem cruzando, enfim. Mas o Guarani foi melhor, foi mais intenso. O Guarani no segundo tempo duelou mais, equilibrou, porque o Maringá é um time superior hoje ao time do Guarani. Aí chegou ao empate, tinha tomado a virada no primeiro tempo. O penal ficou absolutamente caracterizado. Boa bola do Caio Melo para o Pablo Baianinho, bateu bem o Bilu. 2-2, tudo levava a crer que o jogo iria terminar assim. O Maringá não queria mais nada, estava gastando tempo, estava retardando todas as reposições, acabou até arriando fisicamente. O Guarani, na verdade, depois do placar em 2-2, foi o time que esteve mais próximo do terceiro gol do que propriamente o Maringá, que, como eu disse, baixou as linhas e começou a entender que o empate era bom. Só que aquela história, né, cara? Futebol é cheio de armadilhas e cheio de detalhes. Numa bola passada errada, numa saída de bola do Guarani, o Maringá retoma e a bola é enfiada para o Rafinha do lado direito. Ele cruza e aí fatalidade, né? Ninguém ia fazer o gol, a bola ia para a linha de fundo, ou no mínimo ela ia passar reto e atravessar a linha da grande área. E aí cruza o Rafinha, a bola ia embora, quer dizer, já tinha passado pelo jogador do Maringá que ia fazer o gol. Ele furou. E aí ela acaba tocando no Sarará. Ali não foi falta de categoria, não é nada disso. É uma fatalidade mesmo. Bola ricocheteia, o goleiro toca nela e aí ela bate na canela do Sarará, do Matheus Sarará, e vai para a rede. 50 minutos, não deu tempo do Guarani reagir. Eu acho o seguinte, um belo jogo de futebol, um jogo com padrão de Série B, pelo menos. Ontem nós tivemos jogos horrorosos, hoje um jogo muito movimentado, cheio de alternativa. O Guarani sai na frente, o Maringá vira ainda no primeiro tempo, o Guarani empata no segundo, e numa fatalidade, quando o Guarani era melhor, a equipe do Maringá vai buscar aí num gol contra do Matheus Sarará, faz 3-2 e leva 3 pontos importantíssimos. Essa é a história do jogo. Para mim melhora o Guarani na segunda etapa do que na primeira, e o Maringá provando por que foi aí o vice-campeão paranaense, porque está na terceira fase da Copa do Brasil. Um belo jogo de bola, e eu tenho que dizer o seguinte, apesar de que quando sai o terceiro gol do Maringá, o Guarani estava mais próximo de alcançar o terceiro do que o seu adversário, a verdade é que pelo primeiro tempo e pela ampla superioridade do Maringá nos primeiros 45 minutos, o placar acabou sendo justo, premiando o time que na primeira parte do jogo deu uma atropelada básica no Guarani e poderia ter feito até mesmo mais do que os 2-1 que ele construiu no primeiro tempo do jogo, meu queridíssimo Edu Pinheiro.